O deserto do Kalahari, uma vasta extensão de terras áridas e semiáridas que se estende por mais de 900 mil quilômetros quadrados no sul da África, é um dos ambientes mais desafiadores e surpreendentes do planeta. Apesar de sua reputação como um deserto inóspito, o Kalahari abriga uma extraordinária riqueza de vida selvagem, adaptada de maneira única às condições extremas de calor, seca e escassez de recursos. Aqui o ciclo da vida é uma dança delicada entre sobrevivência, adaptação e renovação constante. Ao nascer do sol, o Kalahari desperta sob uma luz dourada e suave. As dunas ondulantes e os arbustos esparsos ganham vida, revelando a presença de criaturas que aprenderam a prosperar onde poucos ousariam viver. As manadas de oryx, também conhecidos como gemsbok, cruzam as planícies em busca de pastagens frescas. Suas listras marcantes e chifres longos são símbolos de resistência, pois esses animais podem sobreviver semanas sem água, extraindo a umidade necessária das plantas secas que consomem. Enquanto a manhã avança, bandos de suricatos emergem de suas tocas subterrâneas. Pequenos e ágeis, eles dependem da cooperação do grupo para sobreviver. Sentinelas se erguem sobre as patas traseiras, atentos a qualquer sinal de perigo, enquanto outros procuram insetos, larvas e pequenas presas no solo arenoso. O trabalho em equipe é essencial, pois predadores espreitam a todo momento. Entre os predadores mais icônicos do Kalahari estão os leões. Diferente de seus parentes das savanas mais úmidas, os leões do Kalahari formam grupos menores e percorrem grandes distâncias em busca de alimento. A escassez de água e presas exige que sejam caçadores astutos e pacientes. Ao cair da noite, eles se aproximam silenciosamente de uma manada de gnus, utilizando a escuridão e a vegetação rala como aliadas. Um ataque bem-sucedido pode significar a sobrevivência de toda a alcateia por vários dias. A vida no Kalahari, no entanto, não se resume apenas a grandes mamíferos. A cada passo, insetos, répteis e aves desempenham papéis fundamentais no equilíbrio do ecossistema. O escaravelho do esterco, por exemplo, recicla nutrientes ao enterrar e consumir fezes de outros animais, fertilizando o solo e promovendo o crescimento de novas plantas. Lagartos de cauda espinhosa, camuflados entre as pedras, caçam formigas e pequenos invertebrados, enquanto aves como o calau terrestre vasculham o chão em busca de lagartos e serpentes. Durante a estação seca, a paisagem se transforma. O calor intenso e a ausência de chuva tornam a sobrevivência ainda mais desafiadora. Muitos animais se tornam noturnos, evitando o sol escaldante do dia. Outros entram em estados de dormência ou migram para regiões menos áridas. As plantas, por sua vez, utilizam estratégias engenhosas para conservar água. Folhas pequenas, raízes profundas e caules suculentos são adaptações comuns. Mas o Kalahari é também um lugar de esperança e renovação. Quando as chuvas finalmente chegam, mesmo que brevemente, a transformação é espetacular. O solo ressequido se cobre de verde, flores silvestres desabrocham em profusão e pequenos lagos temporários se formam, atraindo bandos de aves migratórias de lugares distantes. É um momento de abundância, quando a reprodução se intensifica e a vida se multiplica em todos os cantos. Os elefantes, gigantes gentis do deserto, percorrem grandes distâncias em busca de água. Suas pegadas profundas marcam trilhas ancestrais, guiando outros animais até fontes escondidas. Ao cavarem o solo com suas trombas poderosas, eles abrem poços que beneficiam toda a comunidade do deserto. Assim, mesmo os maiores habitantes do Kalahari desempenham um papel vital na manutenção do ciclo da vida. No coração desse ecossistema, povos indígenas como os San, conhecidos como bosquímanos, aprenderam a coexistir com a natureza de maneira harmoniosa. Durante milênios, desenvolveram um profundo conhecimento das plantas, animais e ciclos naturais do Kalahari. Suas histórias e tradições são testemunhos de uma relação respeitosa e sustentável com o ambiente, baseada na observação, paciência e gratidão pelos recursos que a Terra oferece. No entanto, o Kalahari enfrenta desafios crescentes. A expansão agrícola, a exploração de recursos naturais e as mudanças climáticas ameaçam a delicada harmonia da região. O aumento das temperaturas e a irregularidade das chuvas dificultam ainda mais a sobrevivência de muitas espécies. A conservação do Kalahari depende do equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a proteção de seus ecossistemas únicos. Apesar das adversidades, a resiliência do Kalahari é notável.
A cada estação, a vida se reinventa, adaptando-se às mudanças e superando obstáculos. O ciclo da vida selvagem é uma história de luta e esperança, escrita no solo arenoso, nas trilhas das manadas e nos cantos das aves ao amanhecer. Observar o Kalahari é testemunhar a engenhosidade da natureza, a força dos instintos e a beleza da adaptação. Cada animal, cada planta, cada gota de chuva contribui para a continuidade desse ciclo milenar. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos ambientes mais difíceis, a vida encontra um caminho para florescer. Enquanto o sol se põe no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho, o deserto do Kalahari se prepara para mais uma noite. Os sons da vida selvagem ecoam na escuridão. O rugido distante de um leão, o chamado agudo de um chacal, o farfalhar silencioso de insetos e répteis. Em meio ao silêncio e à vastidão, pulsa o coração de um dos mais fascinantes cenários naturais do planeta. O ciclo da vida selvagem no Kalahari é uma ode à persistência, à adaptação e à interdependência de todas as formas de vida. É um convite à contemplação e ao respeito pela natureza, lembrando-nos de que somos todos parte de um mesmo ciclo, ligados por fios invisíveis de causa e consequência. Que possamos aprender com a sabedoria do deserto e agir para preservar sua beleza e diversidade para as gerações futuras. As estações e o desafio da seca. A resistência do Kalahari. No coração do sul da África, estende-se um dos ambientes mais inóspitos e surpreendentemente cheios de vida do planeta, o deserto do Kalahari. Ao contrário do que muitos imaginam, o Kalahari não é apenas um mar de areia. É uma savana árida, salpicada por vegetação resistente, dunas avermelhadas e uma teia complexa de vida que pulsa com o ritmo das estações. E é nesse ritmo que se revela o seu maior drama, o desafio da seca. Durante meses, o céu permanece limpo e azul, como se o tempo tivesse parado. As nuvens desaparecem, o sol inclemente castiga a terra e a umidade do solo evapora, deixando o chão rachado e a vegetação rarefeita. Essa é a estação seca, o tempo da resistência, da economia extrema de energia e da sobrevivência pura. É quando os animais se tornam mestres em adaptação e cada gota d'água vale tanto quanto a vida. As poças secam lentamente, tornando-se armadilhas de lama endurecida. Os rios efêmeros, que antes serpenteavam pelas planícies trazendo alimento e frescor, se transformam em traços poeirentos na paisagem. A ausência de água atinge primeiro os pequenos, insetos, roedores, répteis. Suas populações diminuem drasticamente. Os predadores sentem o impacto logo em seguida. Manadas de gnus, zebras e antílopes oryx, desesperadas, migram em longas jornadas rumo a regiões onde ainda restam fontes de água. São dias de caminhada sem sombra, com os filhotes tentando acompanhar o ritmo dos adultos. Muitos ficam pelo caminho. As hienas, chacais e aves carniceiras seguem à distância, silenciosas, sabendo que a seca é uma aliada cruel, que reduz a força dos vivos e expõe os fracos. Os grandes felinos, como os leões do Kalahari, ajustam suas estratégias. Caçar durante o dia é quase suicídio. O calor é insuportável. As emboscadas passam a acontecer no frescor tênue das madrugadas, quando a brisa do deserto sopra, mesmo que suavemente. As presas estão mais magras, desidratadas e exaustas. A fome faz com que os leões ataquem alvos mais difíceis, arriscando-se mais do que de costume. As árvores de acácia, os arbustos espinhosos e a resistente grama do deserto entram em dormência. Suas folhas murcham ou caem, suas raízes se aprofundam em busca das últimas reservas subterrâneas. Algumas plantas liberam toxinas para evitar serem devoradas pelos herbívoros desesperados. A vegetação luta, silenciosa e paciente, sabendo que um dia a chuva voltará. E quando finalmente ela chega, ela não avisa. O céu escurece de repente. O cheiro da terra quente sendo tocada pelas primeiras gotas é inebriante. Em questão de minutos, o pó é transformado em lama, os riachos voltam a correr e as árvores florescem como por magia. O ciclo da vida se reinicia com uma intensidade avassaladora. Insetos e pássaros emergem do solo e das copas, em uma sinfonia de cores e sons. As manadas retornam, guiadas por instintos ancestrais. As fêmeas prenhes dão à luz,
sabendo que agora há esperança de alimento e proteção. Para cada animal que sucumbiu na estação seca, muitos outros renascem. Filhotes ganham o mundo sob o olhar atento das mães. Os predadores, saciados, recuam para suas tocas. Até os mais discretos, como o suricati e o camaleão do deserto, se tornam ativos, aproveitando a fartura provisória que a estação das chuvas traz. Mas todos sabem, é apenas uma trégua. O ciclo imutável do Kalahari voltará a girar. A seca retornará com sua dureza inevitável, exigindo mais uma vez que a vida se adapte, resista e floresça nas condições mais adversas. Essa é a essência selvagem do deserto. Ele não perdoa, mas também não impede. Ele desafia. E é nesse desafio que a natureza prova sua força. A vida secreta das pequenas criaturas, guardiões invisíveis do Kalahari. Enquanto os grandes felinos dominam as manchetes da selva e as vastas manadas de gnus e zebras roubam a atenção das lentes, há uma outra narrativa se desenrolando sob os nossos pés. Uma história silenciosa, muitas vezes ignorada, mas essencial para o equilíbrio do deserto do Kalahari. É a história das pequenas criaturas, seres miúdos, porém grandiosos em importância, que mantêm o motor da vida girando em um dos ambientes mais hostis do planeta. Nas primeiras horas da manhã, quando o sol ainda mal tocou a areia avermelhada e o vento sopra leve como um sussurro ancestral, o subsolo do Kalahari já está em movimento. Ali vivem os engenheiros invisíveis, formigas, besouros, cupins e aranhas. Eles cavam túneis, constroem cidades subterrâneas, reciclam nutrientes e até controlam a temperatura do solo. Os cupins, por exemplo, constroem montes que funcionam como sistemas de ar-condicionado naturais, ventilando e regulando o calor para milhares de indivíduos abaixo da terra. Mais adiante, uma caravana de besouros roladores surge sobre a areia. Eles se movimentam com precisão, como se seguissem um mapa invisível, empurrando esferas de esterco que servirão de alimento e berçário. É uma dança estranha, quase cômica, mas sem eles, a terra rapidamente se tornaria estéril. Eles são os recicladores, os faxineiros da savana. Silenciosos, mas indispensáveis. À luz do dia, quando o calor se torna quase insuportável para a maioria, os suricatos entram em cena. Em pequenos grupos familiares, eles cavam, farejam e se revezam entre a busca por alimento e a vigília constante contra predadores aéreos. Um deles sempre permanece em pé, como uma sentinela, com olhos atentos ao céu. Seu chamado de alerta pode salvar a vida de todo o grupo. Apesar de minúsculos, eles são estrategistas, coordenados como um exército de elite. Debaixo das folhas secas e das raízes retorcidas vivem os répteis, lagartos de cauda espinhosa, camaleões pigmeus e serpentes de areia que se locomovem como ondas vivas. São mestres da camuflagem. Permanecem imóveis por horas, esperando o momento exato para capturar um inseto desavisado ou escapar de um predador maior. A vida desses pequenos é regida por economia de energia e precisão, uma questão de milímetros e segundos. Quando o sol finalmente se põe e o calor dá lugar à penumbra azulada, a verdadeira revolução começa. O Kalahari noturno é domínio dos insetos voadores, escorpiões, musaranhos e roedores. É quando os mais discretos tomam posse da terra. Os grilos cantam em uníssono, como se orquestrassem o espetáculo da noite. Os escorpiões, que brilham sob a luz ultravioleta, percorrem trilhas ancestrais guiados por instintos milenares. O rato de cabelos macios emerge de sua toca, farejando o ar em busca de sementes escondidas ou larvas esquecidas. Ele é pequeno, quase invisível, mas sua atividade noturna é vital para a dispersão de sementes, ajudando a vegetação a se regenerar após as longas secas. E mesmo as criaturas menos apreciadas pelo olhar humano, como os milípedes e centopeias, têm um papel essencial. São decompositores incansáveis. Onde há morte, eles transformam em vida. Devolvem à terra o que um dia respirou, caminhou ou voou. Pouco se vê desses seres. Pouco se fala deles. Mas sem essa multidão secreta, não haveria savana, não haveria predadores, não haveria ciclo. Cada um, com sua pequenez, tece a tapeçaria complexa do Kalahari. Eles polinizam, limpam, constroem, protegem, alimentam e sustentam. Eles são os pequenos titãs do deserto.
Na próxima vez que os olhos se voltarem para a imponência de um leão ou para a beleza de uma zebra em fuga, que também se recordem dos seres anônimos que caminham entre os grãos de areia. Porque é nas pequenas criaturas que se esconde a verdadeira magia da sobrevivência. O Kalahari não é apenas selvagem, ele é intrincado, secreto e profundamente conectado. E nesse mundo invisível, os menores são, muitas vezes, os maiores heróis.